tudo bem com vocês? Sou a professora Jéssica Pereira. Estou aqui hoje juntinho para que nós possamos fazer e resolver a prova do Colégio SESI Firjan do ano de 2023. Como uma dica de professora, eu já aconselho que você tenha um cuidado, uma estratégia de prova, que é a seguinte: quando essa prova ela começa com o texto, tem muitos candidatos que já vão direto correndo para ler o texto de forma assim muito rápida, para querer ganhar tempo, só que não você. Nós iremos começar não pela leitura do texto, mas pelos enunciados. A questão de número 1, ela pede o seguinte: assinale qual alternativa representa o objetivo do texto. A número 2 usa esse sucateamento, ele pede que a palavra destacada pode ser substituída sem perder o seu sentido por. A questão de número 3 tem lá um termo destacado também, já entramos em classes de palavras. E a de número 4 fala sobre o conectivo. Então, aquela questão que ela é originalmente sobre o texto, pedindo ali o objetivo, a finalidade, o inferir, o deduzir, é a número 1. Então, o nosso foco é o quê? Assinale qual a alternativa que representa o objetivo do texto. Agora sim, nós podemos fazer a leitura do nosso pequeno texto. Vamos lá, então. Problemas e consequências na mobilidade urbana no Brasil. Esse aqui é o nosso título, ok? Título. Simbora, então. Com o desenvolvimento da indústria associado ao êxodo rural, as grandes cidades, ou as cidades brasileiras, cresceram assustadoramente nas últimas décadas do século XX. Para comparar, a taxa de população vivendo nas zonas rurais no início do século passado era de 65%. Já nas zonas urbanas era de 35%. Então, nós tínhamos o que com essas informações? Maior índice na taxa das zonas rurais e menor índice nas zonas urbanas. Isso no século XX. No fim do mesmo século, qual é o século? Guarda na memória, 20. A população urbana era de 80%. Houve um ótimo índice ali de elevação, contra 20%. Aqui, infelizmente, houve a queda na população rural. Esses dados revelam a grande mudança de espaço ocorrida durante o século XX, principalmente após 1930 e 40, quando foi acentuado o êxodo rural. Pessoas, obviamente, em busca, do sonho de trabalhar, de ter um emprego e, é claro, de mudar-se para a metrópole, para o centro urbano. O planejamento urbano e a evolução dos meios de transporte coletivos nas grandes cidades brasileiras não acompanharam esse rápido crescimento urbano. Presta atenção aqui, candidato. Aqui ele nos mostra um problema. Um problema com esse êxodo rural. Ou seja, estamos falando sobre as consequências da mobilidade urbana no Brasil. Então, ele já começou falando, olha, essa mudança rápida da zona rural para a população urbana, para a zona urbana, o que aconteceu ali? Não houve acompanhamento da mobilidade para os cidadãos. Então, um problema ali. Com isso, os transportes coletivos se desenvolveram aquém do esperado. Aquém é algo negativo, ok, gente? É para baixo, causando um rápido sucateamento. Sucateamento é uma lotada, Ficou sucateado, obviamente começou a haver ali a depreciação. Esse sucateamento de transportes coletivos contribuiu para que as classes de maior poder aquisitivo adquirissem seu próprio transporte. Gente, isso é um fato interessante. Como isso acontece hoje também, na atualidade, tendo em vista que muitas pessoas têm o seu carro em prol realmente das condições dos transportes públicos. Então, foi um ponto de elevação para que as pessoas pensassem em adquirir o seu transporte, aumentando o número de veículos nas ruas. Então, isso aqui foi uma consequência, ok? O aumento de veículos nas ruas, obviamente, o sucateamento é uma causa, que houve ali o maior aumento dos veículos nas ruas. Então, assinale a alternativa que representa o objetivo do texto. Gente, qual é a intenção? Qual foi o objetivo desse texto? Letra A. Informar
como o transporte público. Ele falou de funcionamento? Não. Olha lá para o nosso título, estamos falando sobre problemas e consequências da mobilidade urbana no Brasil. Não estou falando de como que eles funcionam ou deixam de funcionar. Evidenciar quais os problemas e consequências da mobilidade urbana. Opa, chegamos em algo muito próximo, eu estou apenas evidenciando. Até por isso vieram os dados do século XX e a consequência daquele dado. Vamos só ver as demais. Apresentar como planejamento urbano foi essencial. Gente, houve um planejamento urbano, isso aqui dá uma ideia de oposição. Não houve planejamento urbano. Tanto que os ônibus, né, começaram a ser o quê? Sucateados, ficar nessa, né, ter essa ideia de que não é um meio de transporte confortável para o cidadão. Informar sobre o êxodo rural não é o objetivo falar sobre o êxodo. Isso aqui é um assunto. Foi um assunto, foi uma causa que gerou consequência. Então, o assunto não é falar sobre o êxodo em si, é falar sobre o quê? Os problemas e as consequências da mobilidade urbana. Gente, ó, tava no título. Molezinha. Tava no título. Acertou aí? Muito bem. Simbora para a próxima questão. No trecho, esse sucateamento dos transportes coletivos contribuiu para que as classes de maior poder aquisitivo adquirissem seu próprio transporte, aumentando o número de veículos nas ruas. A palavra destacada, por ser substituída sem perder o seu sentido, ela pode ser, né? Substituída sem perder o seu sentido por. Gente, sucateamento, presta atenção. Primeira ideia aqui, ó. Sucateamento é algo ruim, é algo negativo, é algo para baixo. Então, as minhas alternativas que vão se opor a isso vão ser positivas, o que não pode ser o nosso gabarito. Porque se sucateamento é algo ruim, observe só a letra A. Cuidado? Não, porque cuidado é algo positivo. Zelo é algo positivo. Atenção é algo positivo. Ah, você não sei o que é sucateamento. Observem só que essas palavras são sinônimas. Se elas são sinônimas, candidato, eu não posso ter ali 4 respostas corretas. Eu vou buscar aquilo que é oposição. Então, o nosso gabarito só pode ser letra D, descuido. Então, sucateamento é o descuido do transporte coletivo. Nosso gabarito, letra D, moleza, hein? Então, se liga nesse bizu aí, nessa dica, 2 sinônimos, ok? Próxima questão de número 3. As cidades brasileiras cresceram assustadoramente nas últimas décadas do século XX. A palavra destacada é classificada como advérbio. Primeiro passo aqui, olha. O que é um advérbio? Advérbio é uma classe invariável. O que significa isso, prof? Ela não varia em gênero, em número, nada. A palavra é por si só única. Geralmente ela fica ali no masculino, terminado ali em o, ou então em outras consoantes, ou então em outras vogais, que não alteram o gênero. Exemplo, aqui, ali, acolá, hoje, ontem, amanhã, satisfatoriamente, primeiramente, são advérbios, ok? Então, assustadoramente foi o modo como essas cidades brasileiras cresceram. E um outro ponto importante, o nosso advérbio, ele expressa diversas circunstâncias. Anote aí, circunstâncias. Como? Circunstâncias de tempo, de modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, certeza. Expressam, então, circunstâncias. E, além disso, um advérbio, ele se conecta, ele se liga. A gramática fala assim, o advérbio modifica. Ela se conecta, ele se liga, ok? Ele se liga a quem? A um outro advérbio, a um verbo e a um adjetivo. Presta atenção aqui, candidato. O advérbio não vai se ligar a um substantivo. Então, presta atenção. Assustadoramente foi o modo como as cidades brasileiras, elas cresceram. Então, eu tenho um advérbio ligado ao verbo crescer. Assinale a alternativa em que também é destacada a mesma classe de palavra. Aqui ele não especificou se ele queria o advérbio de tempo, de modo, intensidade. Não, ele quer um advérbio. Tendo essas informações em mente, nós já conseguimos fazer a nossa
a nossa questão. Vamos lá. O bom do filme é que houve fim. Preste atenção. A palavra bom aqui está sendo acompanhada por um artigo. Qual é a função? Ah, professora, bom, ruim, pode ser tanto visto como um adjetivo. Ele é muito bom. Show. Ok? Agora, ele pode ser visto também como um modo de ser. Porém, observem só que interessante. O nosso advérbio, ele não se conecta a um artigo. Quem se conecta a um artigo? Substantivo ou qualquer palavra que tenha sido substantivada. Então, nós temos aqui esse o bom como um substantivo, ou melhor, como uma palavra substantivada. Então, muito cuidado. Bom pode até ser um advérbio, mas nesse quesito aqui, ó, nananina não. Ele é o quê? Por ele se conectar, ele está na função de substantivo, não pode ser um advérbio, ok? Porque o advérbio só se conecta com outro advérbio, um verbo e um adjetivo. Vamos lá, letra B. Márcia escreve bem. Opa! Esse bem aqui está ligado a quem? A Márcia, ao substantivo? Não, prof. Está ligado ao modo como Márcia escreve. E o advérbio, complete aqui, ó, para ficar bem fechadinha a nossa ideia. Ele vai se conectar com o verbo que expressa ação. Aí fica mais fácil. Porque se for um verbo de ligação, é bem capaz de ter ali um adjetivo, ok? Então, Márcia escreve bem. Bem ali é o modo como Márcia escreve. Pela Maria, desculpa. É Márcia, tirei Márcia. Como Maria escreve. Este livro, gente, olha que interessante, está se conectando a quem? A livro. Livro é um substantivo. Advérbio não se conecta a substantivo. Logo, este é um pronome o quê? Demonstrativo. E está apontando que é este livro aqui, perto de quem fala. Aquele homem é corajoso. Olha o que eu falei para vocês anteriormente. Corajoso, olha o verbo de ligação primeiro. E outra ideia, corajoso está se referindo a quem? Ao verbo? Não, ao homem ser corajoso. E olha que interessante, se eu troco aqui aquela mulher, eu troco corajoso por corajosa. Altera gênero e advérbio não muda de gênero. Então, o nosso gabarito só pode ser, letra B. Maria escreve bem. Ó, moleza. Questão de número 4. No trecho Planejamento Urbano e a Evolução dos Meios de Transportes Coletivos nas Grandes Cidades Brasileiras, não acompanharam esse rápido crescimento urbano. Com isso, os transportes coletivos envolveram aquém do esperado, causando um rápido sucateamento. O conectivo destacado pode ser substituído por... Detalhe importante. Essas questões com conjunção, com conectivo, elas são questões coringas. A gente sabe que sempre são cobradas em prova. Por quê? Nono ano, o que a escola ensina a você? Ela ensina você a trabalhar o sentido dos conectivos. Vocês estudam as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas, trabalham essa ideia e auxiliam isso ao sentido. É isso que a banca quer. Só que ela quer o seguinte: o conectivo destacado pode ser substituído por. Então, com isso, dá uma ideia de quê, gente? Além disso, é uma ideia de soma. Eu estou indicando além? Não, estou expressando uma ideia de finalidade. Perceberam? Olha, aconteceu uma coisa. Com isso, olha a finalidade, olha ali o nosso resultado, não é isso? Os transportes coletivos envolveram aquém do esperado. Todavia, é uma conjunção adversativa. Nós não temos oposição adversativa. Não temos oposição. E nós não temos a marcação aqui de tempo para ser depois. Depois os transportes... Não é tempo. É o que? A ideia de finalidade. Então, eu posso substituir por dessa forma. Observem só pela ideia do nosso trecho.
somada, claro, por eliminação, as outras alternativas totalmente distintas, nós já mataríamos o nosso gabarito, que é a letra B. Dessa forma, que é uma locução ali que envolve essa relação de finalidade com isso, portanto, logo, qualquer conclusão ali poderia se caber no nosso exemplo. Próxima questão. De acordo com o texto, responda as questões 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, já sabemos o seguinte, vamos ver quais são as questões mesmo que envolvem o texto. Ó, a palavra destacada. A questão número 5, nós temos o quê? Figuras de linguagem. Já não é texto. Então, temos o quê? Figuras de linguagem e semântica. Não fala diretamente sobre a ideia do texto. Opa, a questão 6 fala. Quer saber o gênero textual do texto. Então, essa aqui é importante. É um conto, é um diário, é reportagem de opinião? Show! Então, a 6 é. A 7 não é. É sobre gramática, sobre diminutivo, grau. Não é sobre o texto. A 8ª é. Então, nós iremos seguir o quê? A ideia de começar pela 6, depois ir para 8. Que pede tipo de narrador. E a 9 pede a questão do verbo. Também não é uma questão direta de interpretação. Vamos aqui, então, a questão de número 6 e de número 8, que falam sobre o texto. Mas pega já a ideia. Se eu estou falando na questão número 8, que o tipo de narrador do texto, fita verde no cabelo, na nova velha história, pode ser classificado como a tendência do meu texto ser um texto narrativo, é muito grande. Então, o gênero textual da questão de número 6 vai girar em torno do tipo textual narrativo. Olha como que é importante do tipo narrativo. Olha como que é importante a gente trabalhar o quê? Trabalhar essas construções. Caçar as perguntas, porque até no enunciado pode nos levar a uma resposta. E já eliminar. Poxa, professora, tipo narrativo, ou vai ser o conto, ou vai ser o diário. Porque nem a reportagem, nem a opinião são narrativos. Aqui entra no tipo dissertativo. Agora vamos ver qual é o nosso gabarito. Simbora para a leitura do texto. Havia uma aldeia, em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, 3 homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo, suficientemente, menos uma menininha, a que por enquanto. Aquela um dia saiu de lá, com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote à avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha à aldeia. Fita verde partiu sobre logo. Ela, a linda, tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que indo no atravessar do bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo. Por os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então ela mesma era quem dizia: vou à vovó com cesto e pote, e a fita verde no cabelo, o tanto que minha mãe me mandou. Então, olha lá, o trecho da obra Fita Verde no Cabelo, de Guimarães Rosa. Vamos ao número 6, ok? Depois a gente volta para o número 5. O texto pertence a qual gênero? Gente, é um diário? Não é, um conto de fadas. Que conto se assemelha? O conto da Chapeuzinho Vermelho. Então, tem que pensar muito. Nosso gabarito só pode ser letra A. E agora vamos aqui. Qual é o tipo de narrador? Vamos lá. É um narrador observador, personagem onisciente ou protagonista? Presta atenção. Para ser protagonista e personagem são elementos muito semelhantes. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, 3 homens e mulheres que esperavam. E aqui é tudo narrador, ó. Tudo narrador. A princípio aqui, ó, tudo narrador de fora. Observando, ok? Todos com juízo. Opa, professora. Como que eles sabem que todos têm juízo? Menos uma meninazinha. Como é que eles sabem que a meninazinha não tem juízo? Então ele não está apenas observando. Ele tem um detalhe a mais, esse narrador. Ele não pode ser considerado apenas como um narrador que está observando se ele detalhou o juízo das pessoas e o não juízo da menina.
Então ele não é só observador, não é personagem porque a história não está centrada na história dela contando a história dela, ok? Não é protagonista, nós temos o quê? O narrador que sabe. Até mesmo de posturas, de pensamentos, de personalidade que nós não saberíamos só narrando uma história de fora. Então, o nosso narrador é o quê? Onisciente, tá na cara. Agora sim, podemos voltar para as outras questões. A palavra destacada é um exemplo de qual palavra? Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam. Gente, velhavam é uma palavra que, obviamente, foi criada, correto? Então, velhavam foi criada, não existe a palavra, eles velhavam, o verbo velhar, na verdade, né? Então, criou-se o verbo velhar. O verbo velhar. E nós fazemos o tempo inteiro. Tuitar, zapear. Tem vários verbos, alunos criam e falam, isso existe mesmo? Ou seja, quem é que compete a criação de palavras? É o pleonasmo? Não. Pleonasmo é o quê, candidato? Pleonasmo é repetição. Repetição de ideias. Não. Entrar para dentro, sair para fora. Rir o riso, chorar o choro. Pleonasmo. Metáfora é a afirmação de uma linguagem figurada. Ela é uma estrela, o beijo dela é doce como o mel. Então, não é literalmente o mel. Ela não é literalmente uma estrela, é uma linguagem metafórica criada por nós. Agora, velhavam aqui, a gente entende a situação de que também não é um eufemismo que estou suavizando uma ação de ser velho. Eu estou criando o quê? Uma palavra nova. É um neologismo. Então, o nosso gabarito só pode ser o quê? Letra C. Porque nós falamos, criou-se o verbo velhar. Se criou-se o verbo velhar, só pode ser neologismo, ok? Então, nosso gabarito, letra C. Porque neologismo é criar palavras novas, ok? Criar palavras novas. Questão de número 7. Assinale a alternativa que represente corretamente qual o gênero e o grau da palavra que está destacada no trecho. Todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha. Aqui por enquanto, gente, meninazinha. Primeiramente, o que ele está pedindo da gente? Olha, eu quero saber qual é o gênero. Ponto 1 aqui, gênero feminino ou masculino. Bem, então nós temos ali uma variação de gênero, mas não é no masculino, é no feminino. Ficamos entre A e B. Gente, não está no aumentativo, que questão boba. Está o quê? No diminutivo. Olha essezinho aqui, ó. Uma meninazinha, um afeto, uma relação de ser pequenininha. Então, está no grau o quê? Diminutivo. Olha, essa questão é para não zerar a prova. Não há dificuldade nenhuma na questão de número 7. É ler com atenção e interpretar o que o enunciado está querendo. Próxima questão nós fizemos, número 8, vamos para o número 9. Chegamos em verbo, que é sempre o terror dos alunos, mas aqui não é, gente. Preste atenção na ideia. Quando você, olha para mim aqui agora, quando você estuda estrutura e formação de palavras, você precisa conhecer as desinências verbais. O que significa isso, professora? Desinência, olha para a tela agora. Desinência marca o quê? Ó? Desinência. Elas marcam as flexões. Elas marcam as variações. E o verbo ele se flexiona em tempo e modo, número e pessoa. Por isso que nós temos as desinências modo temporal e as desinências número pessoal. Elas marcam isso do verbo. Então, quando você sabe, presta atenção aqui, candidato, quando você conhece as desinências e sabe que o meu verbo terminado em vá, esse vá é uma desinência que marca o tempo, pretérito imperfeito, que é uma ação inacabada, eu sei que não tenho dúvidas, o nosso gabarito só pode ser letra D. Isso porque eu domino a desinência. Se eu não dominar, eu conseguiria pegar pela ideia da minha oração. Porque vai dar essa ideia de passado inacabado. Ele não acabou, olha lá. A avó que a amava não deixou de amar. A avó continua amando. Ok? Só que é um passado que não está concluindo. Ela não morreu. Entendeu? A avó não a ama para ser presente. A avó não a amara para ser um pretérito mais que perfeito.
A avó não a amará para ser o futuro do presente, ela amava. Ela ama e continua amando. É um passado, ou seja, ela nasceu. Antes de nascer, a avó amava e continua amando. E a avó continua amando porque ela não morreu. A avó, tá, gente? Uma menina. Então, o nosso tempo é o quê? Pretérito imperfeito. Próxima questão. Agora chegamos num assunto interessante. Regência verbal. Matéria de 9º ano, você tem que saber. A regência verbal está incorreta em quando nós falamos em regência verbal, precisamos atentar a 2 elementos. Regência verbal é saber predicação do verbo. Prof, o que é predicação do verbo? Se liga aqui. Quando os nossos verbos eles são transitivos ou intransitivos. Essas predicações verbais, a depender de qual é o verbo ele pode possuir mais de um sentido, como o verbo assistir, o verbo aspirar, o verbo assistir, aspirar, ou preposições, vou puxar para cá aqui, ó, ou preposições adequadas, como o verbo chegar, ir, preferir. Então, vamos analisar aqui as nossas alternativas para matarmos a regência incorreta. Então, eu preciso olhar para o quê? Predicação verbal, sentido do verbo, ou então a preposição correta do que o verbo está pedindo. Exemplo, verbo chegar, pede preposição a como correta, ok? Eu não chego em, eu chego a. O verbo ir também pede a. Preferir pede a também. Vamos ver então aqui a questão de número 10. Ela se deparou com um ex-namorado. Ache o verbo. Primeira ideia é essa. Deparou. Quem se depara, pergunta ele, se depara com alguém. Então, ele é um verbo transitivo e indireto que pede preposição. E a preposição está correta. Quem se depara com alguém. Não pode ser alfa. Perdão, não pode ser letra A, porque eu quero a errada. Ele assistiu o filme. Já tá aqui, ó. Como assim, professora? Como é que a senhora viu isso? Porque meus alunos já sabem que o verbo assistir, ele é um verbo transitivo e indireto quando ele está no sentido de ver. Então, ele pede a nossa preposição a. Agora, no sentido de dar assistência, o médico assistiu o paciente, não é que ele está vendo, não tô te vendo aí, não é isso. Ele está dando assistência. Se o sentido da minha oração é de dar assistência, esse verbo tem que ser transitivo direto, não pode ter preposição. Se é de morar, ele é um verbo intransitivo. Eu assisto no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o lugar, adjunto adverbial. Então, assistir, nesse caso, é um verbo intransitivo. Então, aqui o erro está que nós utilizamos o verbo assistir, de ver, como transitivo direto, mas a regência correta é ter a combinação da preposição a mais o artigo o. Próximo exemplo. Nós fomos ao mercado, certinho. Quem vai e a, não vai no, ok? E vocês perdoaram. Quem perdoa, achei o verbo perdoa a alguém. Perdoaram a todos. Muito bem. Então, a regência incorreta é letra B, porque está faltando a preposiçãozinha do verbo assistir. O que eu aconselho a você, candidato? Pegue lá os verbos principais com as suas regências, esses verbos que podem alterar sentido de acordo com a sua predicação verbal, ou aqueles que não alteram sentido, mas eles pedem uma preposição específica e correta. Como já falei, o verbo ir, chegar, preferir, obedecer, simpatizar, verbos que pedem preposições corretas, ok? Próxima questão de número 11. Assinale qual alternativa é formada por um período composto. Muito simples. Período composto é aquele período que tem mais de uma oração. Se tem mais de uma oração, presta atenção aqui, candidato. Eu tenho pelo menos 2 verbos. Mas observem só, a oração não é o verbo em si, ok? É o verbo e tudo que está girando em torno desse verbo. Então, afirmar que a oração é, na letra A, é esperando, está errado. É esperado, está errado. Na letra B, conhecido, está errado. Quem é a minha oração? É o verbo e tudo que gira em torno dele. Vamos lá então, que é no período composto. Moleza, tem que ter mais de um verbo. Só que você não pode se esquecer que quando nós temos locução verbal, conta-se apenas como um verbo. Então, para a gramática, anote aí, hein?
A locução verbal é apenas contada como uma oração. Nós temos apenas um único verbo. Vamos então aqui para a questão de número 11. O filme esperado vai começar semana que vem. Professora, o filme ele era o quê? Esperado. Esse verbo aqui está na sua forma nominal. O meu foco vai estar aqui, ó. Vai começar. Olha a minha locução verbal. Verbo que está sendo conjugado, que é o meu verbo auxiliar, e o verbo principal fica sempre ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Então, essa oração aqui é apenas um verbo, porque aqui, ó, é apenas o filme esperado, não é uma ação de ser esperado, ok? Aqui demonstra mais uma função adjetiva. B, ela é conhecida, mais uma vez aqui, ó, é conhecida como stalker. Presta atenção aqui, ó, verbo de ligação mais predicativo, perdão, desculpa, gente, mais o meu particípio, verbo de ligação mais particípio. Nós temos aqui a nossa voz passiva, apenas uma oração. A cantora dançou. Moleza, prof. Dançou aqui um único verbo, uma oração, período simples. Aqui, período simples também. Aqui, período simples também. Agora, aqui não, ó. Eu espero que você chegue e me ajude. Opa, 3 verbos, 3 orações. Quais são elas? Primeira oração, espero. Segunda, que você chegue. Terceira, e me ajude. Então, primeira oração, segunda oração, terceira oração. Moleza. Próxima questão, número 12. Na frase vende-se esta casa, o verbo está na voz passiva. Para quem não sabe, sim. Nós temos a voz passiva analítica, que é o nosso verbo, verbo ser, mais o particípio do verbo, mais geralmente a preposiçãozinha por ou pela, né, a contração ali. E nós temos a voz passiva sintética. E guarde isso, hein? Verbos transitivos diretos ou verbos bitransitivos acompanhados da partícula ser. Sintética. Então, nós só teremos voz passiva sintética quando a classificação da predicação verbal for transitivo direto ou bitransitivo acompanhado da partícula ser. O que significa, prof? Significa que quando você avistar o verbo combinado com a partícula ser, tem que ligar o seu alerta, ok? Vende-se, quem vende? Veja o que nesse verbo? A sua predicação. Quem vende, vende algo. Observe só que daqui para cá não há preposição. Há um pronome e casa. Então, ele é um verbo transitivo direto, confirmando que o verbo está na voz passiva. Assinale a alternativa que também esteja na mesma voz. Olha que interessante. Ele não falou que ele vai estar na voz passiva sintética, pode estar na voz passiva analítica. Esse é o foco. Só que a voz passiva analítica é feita pelo verbo ser, mais o particípio, mais o por. Muito fácil, pessoal. Já achei o resultado aqui, ó. Já achei o gabarito. O jornal foi lido, verbo ser no passado. Passado. Lido, particípio. Olha o por aqui, preposição. Ela, agente da passiva. Por que é o agente da passiva, gente? Peraí, ó. Olha para mim. O agente da passiva é quem está, obviamente, executando a ação na voz ativa. Ela leu o jornal. Então, ela na voz ativa é o meu sujeito, o agente, correto? Ela está executando uma ação. Quando eu passo para a voz passiva, ela é o agente da voz passiva. O jornal, que era objeto direto, olha lá, vou botar aqui, isso é melhor, olha. Ela leu o jornal. Eu preciso seguir o mesmo tempo verbal, passado aqui, ó. Foi lido, leu. Ela, observe só, é o meu sujeito da oração que está executando uma ação de ler, correto? Quem que sofreu a ação de ser lido? O jornal. O jornal é meu objeto direto, porque ler é um verbo transitivo direto. Como que eu passo para a voz passiva, professora?
Todo objeto direto na voz ativa vira sujeito paciente, ou seja, o jornal. Vou modificar esse verbo leu para essa formação aqui, ó. Verbo ser mais particípio mais por. Como é passado, ele foi o quê? Foi lido por quem? Por ela. Então, ele corrigiu, ele executou a ação. Juliana amava o amigo, ela executava a ação de amar. Nós ouvimos semana passada, nós executamos a ação de ver. Única resposta plausível é gabarito letra B. O jornal foi lido por ela. Então, atenção nas formações das duas vozes passivas, ok? Questão de número 13. Os hiperônimos de feijão, hinduísmo e amarelinha são, respectivamente, gente, presta atenção, as palavras, elas se encaixam em dois grupos. Um grande, que é o hiper. Hiperônimos são o quê, gente? Dentro de carros, melhor, automóveis. Nós temos ali carros, caminhões, motocicletas. Então, esse hiper é o grande grupo. E os hipônimos são os pequenos grupos. Exemplo, alimento. Vou botar aqui, ó. Alimentos. Temos uma gama de alimentos. Alimentos é um grande grupo, é um hiperônimo. Hiper, muito grande. Exemplos de alimentos. Vamos aqui, ó. Feijão, arroz, macarrão. Então, feijão não é fruta. Opa! Feijão não é fruta. Feijão, pelo amor de Deus, não é religião. Isso porque ele quer aqui, olha, candidato. Respectivamente. Significa isso, prof? Na ordem. Na ordem de quê, professora? Resposta tem que ver o número 1 aqui, número 2 aqui, número 3 aqui, nesta ordem. Então, o que a banca fez? Ela modificou. Feijão é um alimento, não é? Então, só pode ser aqui, ó, Charlie ou Delta, letra C, letra D. Hinduísmo é uma religião, não é uma escola, pelo amor do Senhor, você conhece isso, vem do hindu, da Índia. E letra E, amarelinha. Amarelinha é um jogo. Então, só pode ser a letra C. A única dificuldade dessa questão aqui era você talvez entender o sentido de hiperônimo, mas guarde o seguinte, as palavras possuem grandes classes e subclasses. Grandes classes, tecnologia, ou então, tecnologia. Aí você vai entrar ali, computador, tu entra ali em Wi-Fi, você vai entrar em uma... Qual é o nome daqueles... Gente, sumiu? Que plana, que tira foto. Oh, meu Deus. Filmagem por drone, tecnologia, ok? Aí esses elementos falando, as subcategorias, são o quê? São hipônimos, ok? Próxima questão, número 14. Assinar a alternativa em que há uma palavra que não é sinônimo. Presta atenção aqui, ó. Sinônimo, palavras com sentidos semelhantes ou iguais. Semelhante ou iguais. Mas eu quero aquela que não é um sinônimo. Vamos lá. Casa, lar e domicílio. São sinônimos? São. Local, território e localização. São sinônimos? São. Todos podem entrar no mesmo... Não são perfeitos, mas entram no mesmo grupo. Tratamento, procedimento e método. Tratamento, procedimento e método. São sinônimos. Eu posso tratar, eu posso fazer um tratamento de pele, um procedimento estético ou um método da estética. Sensação, comoção e despontou. Ah, não. Sensação, comoção. Ó, sensação é uma coisa, comover-se é outra, é um tipo de sensação. E desapontar também é um tipo de sensação. Não pode ser. Nosso gabarito é a letra D. Então, sensação pode ser até um hiperônimo, mas agora comoção e despontou seriam antônimos um do outro, ok? Então, não pode ser. Nosso gabarito é a letra D. Última questão, rufem os tambores. Como que você está indo até agora? Eu espero que você esteja indo muito bem, porque essa prova vem no nível bem tranquilo, hein? Número 15, assinar a alternativa cuja concordância não está correta. Aqui ela não especificou se a concordância ela vai ser verbal ou nominal. Como é que eu vou saber, professora? Vamos ler as alternativas. Opa, demos de cara aqui, ó. Ela mesmo, concordância nominal. O nosso substantivo concorda com o nosso adjetivo em gênero e número. O nosso verbo, obviamente, concorda com o sujeito em número e pessoa. Isso você já sabe, você tem que dominar. Então, ela mesmo, temos um problema aqui.
O verbo tá certinho, mas o mesmo concordância nominal aqui, ó, nossa CN, ó, problemas. Eles não estão sós. Tem algum problema aqui, gente? Temos algum problema aqui? Não temos. Eles, perfeito, terceira pessoa do plural. Estão, eles estão, terceira pessoa do plural. E sós, que é igual a sozinho, está flexionado porque está se relacionando com eles. Tá certinho. Eu quero aquela que não está, tende a ser letra A. E vamos saber as demais. Apesar de tudo, eles são ilegais. Olha lá, são legais, mesmo que mentirosos. Eles, concordando com são legais, terceira pessoa do plural. Legais com eles, plural, plural. Mentirosos com legais e com eles também no plural, certinho. Havia paisagens o mais belas possível. Gente, preste atenção. Esse é um caso bem específico, em que nós temos aqui o mais belas possível como correto, ok? Belas concordando com paisagens. Haver no sentido de existir, tá? Então, a expressão correta é o mais belas possível mesmo. Professora, mas não deveria ser possíveis? Aqui não. Então, guardem essa exceção do mais belas. Belas concordando ali com paisagens, ok? Mas nós temos ali o possível, que fica realmente invariável, tá bom? Então, o nosso gabarito é letra A, porque ela mesma disse, deveria ser ela mesma disse a mentira. Está bem estampado na nossa cara. Talvez a sua única dúvida tenha sido a letra D, porque parece que alguma coisa está em desarmonia ali, mas não está. É assim mesmo que funciona essa concordância nominal. Show de bola? Então, eu espero que você tenha conseguido ir muito bem nessa prova. Faça sim as correções, resolva as provas e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!